Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. As reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas seguiam um roteiro que compreendia variados estudos conduzidos por Allan Kardec, analisando em conjunto com os demais integrantes questões recebidas de várias regiões da Terra, outras propostas a espíritos evocados, além de comunicações espontâneas, atendendo à programação elaborada pelos espíritos responsáveis pelo objetivo pretendido, ou seja, a geração de um banco de dados que dessem consistência à proposta do Espiritismo. Os resultados sempre foram publicados na Revista Espírita. No número de dezembro de 1859, por exemplo, uma das mensagens psicografadas por um dos médiuns presentes na noite de 20 de setembro daquele ano surpreendeu pelo seu teor e, em segundo lugar, pela autoria. Dizia o texto: "Pedi a Deus que me deixasse vir um instante entre vós para vos dar o conselho de jamais ter disputas religiosas. Não digo guerras religiosas, pois os tempos estão agora muito adiantados para isso. No século em que vivi, isto era uma desgraça geral, e eu não pude evitá-la. A fatalidade arrastou-me e eu empurrei os outros quando deveria tê-los retido. Assim tive a minha punição, a princípio na terra, e há 3 séculos que expio cruelmente o meu crime. Sede mansos e pacientes para com aqueles a quem ensinardes. Se a princípio não querem vir a vós, virão mais tarde, quando virem a vossa abnegação e o vosso devotamento. Meus amigos, meus irmãos, nunca seria demais vos recomendar, nada há realmente de mais horrível do que a gente se estraçalhar reciprocamente em nome de um Deus clemente, em nome de uma religião santa que não prega senão a misericórdia, a bondade, a caridade. Em vez disso, a gente se mata, se massacra a fim de forçar as criaturas que se quer converter a um Deus bom, conforme se diz. Em lugar de acreditar em vossa palavra, os que sobrevivem se apressam em vos deixar, em se afastarem, como se fosseis animais ferozes. Sede bons, eu vos repito, e sobretudo cheios de amenidade para com aqueles que não creem como vós." A assinatura era de Carlos IX, o mandatário que autorizou o massacre havido na França na noite de 24 de agosto de 1572, conhecido historicamente como Noite de São Bartolomeu. Sua responsabilidade, contudo, foi parcial, segundo se apura em mensagem do orientador espiritual Emmanuel através do médium Chico Xavier, contida no capítulo 4 do livro O Espinho da Insatisfação, de autoria de Newton Boechat. Isto porque a mentora do sinistro plano foi um grupo que cercava sua mãe, a rainha Catarina de Médicis, mais precisamente uma conselheira, de nome Duquesa de Nemours. Pretendia situar a França católica no nível dos países que alcançaram destaque perante o poder central da maior estrutura religiosa do Ocidente à época, pela instituição do Tribunal do Santo Ofício, a famigerada Inquisição. O meio era o extermínio dos seguidores do nascente protestantismo, aproveitando-se da grande concentração deles na capital francesa, ante o casamento politicamente arranjado entre Margot, a filha da rainha, com Henrique de Navarra, adepto da nova corrente religiosa. Pressionado pela ardilosa mãe, que o perturbava e subjugava, Carlos IX assinou o documento a ele levado. Sua inesperada manifestação na reunião da noite citada suscitou em Kardec o interesse em entrevistá-lo, o que o fez, obtendo, entre outros, os seguintes esclarecimentos. Primeiro, expiava suas faltas pelo remorso. Segundo, depois da existência como Carlos IX, tivera reencarnado como um escravo das 2 Américas,
sofrendo muito, reconhecendo, porém, que tal experiência adiantou-lhe a evolução. Terceiro, que sua mãe sofreu também, encontrando-se em outro planeta onde desempenha uma vida de devotamento. Quarto, que, a exemplo de Luís IX, Luís XI poderia escrever mediunicamente sua história. E quinto, comprometia-se a fazê-lo oportunamente. Para os que querem conhecer um pouco mais dos bastidores desse pedaço da história mundial, basta ler Nas Voragens do Pecado, do Espírito Charles, pela médium Ivone do Amaral Pereira, o início da trilogia completada por Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Numieras, ou A Noite de São Bartolomeu, escrita pelo Espírito Rochester, pela médium Vera Krijanovskaya. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.